a importante reunião que teve a bancada gaúcha nesta manhã de quarta-feira com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, para tratar de investimentos nos aeroportos gaúchos, principalmente nas regiões onde o Rio Grande mais precisa. Na semana passada, a presidenta Dilma anunciou o programa de investimentos em logísticas para aeroportos, e entre eles estavam os do Rio Grande. No programa, 689 aeroportos serão contemplados em todo o país, onde, na primeira leva, serão atendidos 270, onde 15 estão lá no nosso Rio Grande do Sul. O valor total de investimentos nessa primeira fase é de 7,3 bilhões, sendo 310,8 milhões destinados ao Rio Grande do Sul. Os aeroportos gaúchos a serem contemplados pelo Programa de Investimentos em Logísticas para Aeroportos estão localizados nos seguintes municípios: Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, que não estava, e nós trabalhamos para que isso acontecesse, Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, São Borja, Santo Ângelo e Uruguaiana. Quero aqui cumprimentar o ministro Pepe Vargas também pela força que fez para que fosse incluído Caxias do Sul. O ministro Moreira Franco ressaltou que hoje o Banco do Brasil está recebendo as propostas do primeiro lote dos projetos. Nele estão incluídos, como eu disse, 15 aeroportos do Rio Grande. Até meados de junho do ano que vem será lançado o edital para dar início às obras dos novos aeroportos. Ficamos entusiasmados com as informações e vamos acompanhar de perto esse processo que incrementa o desenvolvimento do país e, particularmente, aqui do meu querido Rio Grande do Sul. Senhora Presidenta, eu quero agora, nesses 8 minutos, fazer uma homenagem. A gente faz homenagem aqui à consultoria da Casa, justamente, aos funcionários da Casa, pois eu quero fazer uma homenagem hoje aqui aos assessores do Partido dos Trabalhadores. Eu recebi uma matéria produzida pela Assessoria de Comunicação do PT aqui no Senado, sob o título, e fiquei muito feliz, senador Aníbal Diniz, porque eles colocaram na página e houve uma grande repercussão. E, a partir daí, eu digo, não, eu vou registrar em plenário. Eles fizeram uma matéria com o seguinte título: Senador Paulo Paim, o vencedor das causas perdidas. E a repercussão que teve nas redes sociais me fez com que eu venha aqui fazer essa homenagem a esses profissionais. Então, quero aqui cumprimentar os jornalistas que assinaram o texto, Cíntia Campos e Alceu Nader. Da mesma forma e com o mesmo carinho, minha saudação a todos os outros assessores. Formam uma equipe de guerreiros da Assessoria de Comunicação do nosso partido aqui no Senado. Cumprimento Kátia Guimarães, Caterine Rocha, Gisele Classon, Marcelo Antunes e Andréa Correia. O que diz o texto? Aí, senador Aníbal Diniz, me refiro novamente a Vossa Excelência, que começa com o voto secreto. O fim do voto secreto nas decisões do Congresso, que começou a ser definido a partir dessa semana, com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem uma história. O senador Paulo Paim, apesar do projeto levar a assinatura de outro parlamentar, exatamente o que Vossa Excelência diz, foi esse senador que ainda, durante seu primeiro mandato, como deputado federal constituinte, trouxe esse tema para o debate no Congresso Nacional. Apresentou a primeira iniciativa para acabar com os segredos dos votos parlamentares. Foram mais de 2 décadas de insistência e espera, e incontáveis derrotas. Mas, para o ex-sindicalista negro de Caxias do Sul, pouca diferença fazia. Ele continuaria insistindo, assim como outras bandeiras que foram sendo incorporadas ao seu histórico como parlamentar. Várias dessas causas
pareciam irremediavelmente perdidas, de tão distantes de se tornarem realidade, naquele período era até digno de ser chamada de proposta folclórica. Com a insistência do senador, anos a fio, o salário mínimo, por exemplo, equivalente a pelo menos $100, que diziam que era demagogia, hoje ultrapassa aos $300. Essa teimosia valeu vários objetivos e vários adjetivos, mas hoje dá para rir daqueles que duvidavam que o salário mínimo, graças ao presidente Lula e à presidenta Dilma, se aproxima dos $350. Eu diria que o sonho vai se tornando realidade. Brigávamos naquela época porque o salário mínimo valia em torno de $50. Hoje ultrapassou, rindo, a faixa dos $100 e está em torno de $350. Enfim, diz o texto, quando o salário mínimo equivalia a $50 ou 60, ele insistia para que ele chegasse a pelo menos aos $100. Muita gente chamava de demagogo e dizia que ia quebrar o país. Hoje o salário mínimo ultrapassa a faixa dos $300. Outras causas que tinham fracasso como destino foram sendo abraçadas desde então, e também longos períodos de espera até que condições políticas ou econômicas se apresentassem propícias para transformá-las em realidade. Nessa longa espera, se perde até a paternidade de várias das suas propostas como essa, o que é muito comum aqui no Congresso. Por exemplo, o caso do fim do voto secreto. O texto original é praticamente o mesmo da PEC 43, mas o importante é que essa transferência da autoria não tem importância alguma. Acontece direto, não dá para se incomodar. O importante é que a causa do voto aberto e transparente há de se tornar realidade, queira Deus, ainda agora em plena primavera. Duas causas, que também atravessaram anos como infrutíferas, foram por fim aprovadas e hoje são linhas divisórias do novo padrão de relação entre o Estado e grupos sociais. Lembram aqui eles o Estatuto do Idoso e da Igualdade Racial. Lembro bem do dia em que a secretária do ex-presidente Lula me liga e pergunta se eu poderia atender o presidente. Claro que eu, de minha filha, claro que eu vou atender o nosso querido presidente. E respondi ao presidente, e o presidente me pergunta, Paim, como é que está o Estatuto do Idoso? Presidente, eu acredito que temos reais condições de aprová-lo. Ele disse, saiba, Paim, que eu vou liberar e vou autorizar, não só liberar, ele me disse, nós vamos trabalhar para que a nossa bancada, não só a bancada do PT, a bancada que dá respaldo ao nosso governo, aprove o Estatuto do Idoso e hoje ele é realidade. E estava engavetado há mais de 10 anos no Congresso. Mas nem sempre as ideias que Paim apresentou agradaram a todos. Sua PEC paralela da Previdência, que mitigava alguma das perdas implantadas pela reforma da Previdência, foi uma delas. Mas, depois de um ano, a PEC paralela também foi aprovada. E foi um acordo que eu fiz diretamente com o presidente Lula. Ele dizia, vamos aprovar, dá um tempo. E a PEC paralela se tornou realidade. Muitos daqueles que estavam nessas galerias, eu tive a primeira vaia na minha vida, senadora Ângela Portela, quando eu disse que eu ia aprovar a reforma da Previdência mas iríamos aprovar a PEC paralela. Diziam, isso é discurso para inglês ver, a PEC paralela nunca será aprovada, hoje a PEC paralela é uma realidade. Enfim, o texto é um texto belíssimo, eles dizem aqui que essa é uma briga boa, até porque está ganha na opinião pública, por exemplo, a batalha do fator previdenciário, e tenho certeza, como disse a presidenta Dilma, em 60 dias nós teremos aqui, em entendimento com as centrais sindicais, uma proposta para o fim do fator previdenciário. Senhora presidenta, o meu tempo terminou, eu sei que outros senadores estão na expectativa de falar, e por isso não vou listar aqui todas as propostas que avançamos com a periculosidade dos carteiros, dos vigilantes,
o reconhecimento das centrais sindicais, que todos achavam impossível. Acabamos relatando, construímos um substitutivo e hoje as centrais sindicais são reconhecidas. A política de cota, senadora Ana Rita, Vossa Excelência fez um trabalho brilhante lá na CCJ como relatora e eu tive a alegria de depois defender na Comissão de Educação e aqui no plenário sob a sua orientação que pediu que eu defendesse como senador negro o seu relatório. E o seu relatório foi aprovado por unanimidade. Enfim, cada dia uma batalha, cada dia uma história. O importante é poder a gente um dia olhar para trás e olhar para trás a história, mas olhar, quem sabe, para netos e bisnetos nós à frente e poder dizer, eu estive lá, eu participei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da política de cota, do salário mínimo, do Estatuto do Idoso, da proposta que nós todos defendemos dos autistas que produzimos lá na Comissão de Direitos Humanos. E aqui eles terminam dizendo, agora a Paim tem um grande desafio, porque ele pegou para relatar, também por indicação de Vossa Excelência, o PLC 122. E esse é um desafio que nós estamos construindo, dialogando com todos, na linha de um trabalho iniciado pela nossa querida ministra Marta Suplicy. Estamos dialogando com todos, mas acredito que vamos aprovar também esse PL, garantindo que o ódio, a violência, a intolerância não pode acontecer contra ninguém. Lembro aqui as palavras do Papa recentemente, onde ele diz, quem sou eu para julgar a orientação sexual de cada um? Por isso, senadora Ana Rita, senadora Angela Portela, aqui eu termino, eu tenho certeza, e como estamos dialogando e com a ajuda de toda a nossa bancada e, naturalmente, dos outros partidos também aqui na casa, com todos os setores para construir um substitutivo que não permita mais o ódio, a violência e a intolerância contra a orientação sexual desse ou daquele cidadão, seja homem ou seja mulher. Eu terminei.